Interativo, edição das 18 horas. Oferecimento Imobiliária José Narciso. Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 2 de setembro de 2019, segunda-feira, de temperatura agradável pela manhã e possibilidade de chuva à noite. Na Praça Turpanhosa, o termômetro chegou a 28 graus. Esta é a edição das 18 horas do Jornal Interativo. Redação José Narciso e Vanderlei Valério. Apresentação Davi Silva e Vanderlei Valério. O Jornal Interativo destaca: editorial, Receita Federal fecha em Dracena. E as manchetes que serão transformadas em notícias: Câmara de Dracena não tem projeto para votar hoje. Prefeitura troca o sistema e suspende emissão de notas fiscais. Chuva surpreende com precipitação de mais de 60 milímetros. Segundo Datafolha, maioria discorda das frases de Bolsonaro sobre Nordeste, filhos de coco. Enquanto China e Estados Unidos travam guerra fiscal, a economia mundial encolhe. Semana passada saiu a notícia nos meios políticos de Dracena que a Receita Federal fechará em Dracena o posto de atendimento e que a partir de agora os dracenenses vão ter que se dirigir a Adamantina. E que em pese essa guerra entre poderes de Dracena e Adamantina, esse puxa para cá e puxa para lá, a verdade é que a Receita Federal passa por uma remodelação. Aliás, todos os órgãos públicos vão ter que passar por essa remodelação e se modernizar em termos de atendimento ao público. A internet é a ferramenta normal que vai poder agilizar todo esse trabalho. Mas muitos dracenenses vão chegar a uma conclusão muito simples. Mais uma vez nós estamos perdendo para Adamantina alguma coisa importante que nós estamos deixando escapar. Aquela famosa latinha em Dracena. Pois é, eu acredito que nós vamos ter que ter um pouco de paciência, porque infelizmente todos os funcionários de Dracena, os 4 funcionários de Dracena se aposentam agora. E todos os funcionários de Adamantina não se aposentam agora. Então, a orientação foi para que a Adamantina continuasse e que o posto de Dracena fechasse. Teremos prejuízo? Evidentemente que sim. Mas a resposta daqueles que estão no poder é que a Adamantina vai fechar também. Então, se não é bom para Dracena, futuramente para Adamantina também não será bom. Mas deve ser bom para todo mundo a partir do momento que a internet possa fazer o trabalho, agilizar e facilitar a vida de todo mundo. Câmara de Dracena não tem projetos para hoje. Os vereadores da Cidade Milagre não têm ordem do dia pela frente hoje, a não ser que algum projeto do Executivo entre em regime de urgência. Com certeza, os vereadores vão aproveitar a oportunidade para comentar problemas da cidade. Vereadores dizem estar sem saber ainda o que fazer nas próximas eleições, pois a nova legislação eleitoral não vai mais permitir coligações. E quem terá interesse em entrar em partido comandado por vereador da atual legislatura? A Prefeitura troca o sistema e suspende a emissão de notas fiscais. O que deveria ser uma transição fácil, na verdade, exige treinamento, adaptações dos usuários e servidores, pois o sistema que controla praticamente tudo na Prefeitura de Dracena foi trocado e precisa de um tempo para ser assimilado pelos funcionários municipais. O novo sistema trouxe uma economia de mais ou menos R$30 mil aos cofres públicos. A chuva surpreendeu nesse final de semana com precipitação aproximada de 60 milímetros. Um vídeo feito por mim, repórter do Jornal Interativo, viralizou na última sexta-feira ao comentar a chuva que precipitava sobre Dracena. Mais de 107 mil pessoas foram alcançadas e mais de 60 mil seguidores estão em contato direto com o Facebook do Jornal Interativo. 2 dias de chuva, que os meteorologistas imaginam ser de baixa intensidade,
acabou sendo uma grata surpresa, pois mais de 60 milímetros dela, abençoada, acabou se precipitando em Dracena e região. Segundo o Datafolha, a maioria discorda das frases do presidente Bolsonaro. O presidente deve fechar mais a boca e agir mais pontualmente, para estancar as críticas e perder sua popularidade. Infelizmente, o estilo bateu-levou do presidente do Brasil já cansou parcela considerável de seu eleitorado, sinal de que a estratégia dos petistas está dando certo, principalmente porque o próprio Bolsonaro está contribuindo para isso. Enquanto isso, na China, a guerra entre a China e os Estados Unidos, a guerra fiscal, a economia mundial encolhe. Diz um ditado africano que enquanto os elefantes brigam, a grama sofre. Enquanto os Estados Unidos e a China se desgastam em uma guerra fiscal que parece não ter fim, o resto do mundo sofre pressão econômica, depressão econômica. Até quando os líderes dessas duas potências mundiais agirão de forma tão radical pelo controle da economia global? Vamos lá então com as notícias do esporte aqui do Jornal das 6. Nós tivemos ontem no estádio Espinardi a semifinal do Campeonato Amador de Dracena. Foram 2 jogos. No primeiro, a equipe de Jamaica derrotou de forma surpreendente a equipe de Jardim Bracilândia pelo placar de 3-1. Os gols marcados por Pingo, Enivaldo e Rodrigo. Para a equipe do Brasilândia, Miltinho fez o único gol. A equipe do Brasilândia tinha feito a melhor campanha do Grupo A da primeira fase e acabou ficando fora da final da competição. No segundo jogo, embaixo de muita chuva e chuva de gols também, a equipe de Tupi Paulista e Jucanópolis empataram no período normal por um placar de 3-3. Tupi Paulista vencia por 3-2 até no finalzinho do jogo, quando sofreu um empate com um gol de Rafael. Na decisão por pênaltis, o Junquerópolis foi mais eficiente e venceu pelo placar de 4-3. Desta forma, Junquerópolis e Jamaica farão uma decisão do Campeonato Amador no próximo sábado pela manhã no estádio Willis Finardi. A Secretaria de Esportes vai aproveitar a grande festa que a educação vai fazer no Willis Finardi pela manhã, quando vai reunir os alunos de todas as escolas, tiro de guerra. As autoridades estarão presentes. Após toda a festividade das comemorações da Semana da Pátria, nós teremos então a final do Campeonato Amador. O jogo, eu repito, será entre Junquerópolis e Jamaica. A equipe da Tempersul continua treinando firme para o jogo do dia 12 de setembro em São José. Será a terceira partida da equipe da Tempersul. Ela foi bem nos 2 primeiros jogos, 2 vitórias, 6 pontos, e agora vai a São José dos Campos. O Ala Rodrigo, que voltava de contusão, na última sexta-feira voltou a sentir o mesmo local. E na própria sexta-feira passou por uma ressonância magnética. O jogador agora não há expectativa nenhuma de quando poderá voltar. Campeonato Brasileiro. Nós tivemos nesse final de semana 9 jogos realizados. O 10º jogo será realizado ainda na noite desta segunda-feira entre Fluminense e Avaí. Entre os resultados do final de semana. No sábado pela manhã, Grêmio e São Paulo e Grêmio empataram pelo placar de 0-0. O Bahia derrotou o CSA por 1-0. A Chapecoense perdeu em casa para o Santos pelo placar de 1-0. Gol do Gum contra. O Clube Atlético Paranaense venceu o Ceará por 1-0. O Internacional de Porto Alegre derrotou o Botafogo por 3-2. O Fortaleza derrotou o Goiás por 2-0. E o Cruzeiro derrotou o Vasco pelo placar de 1-0. Ainda na rodada de ontem, o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro em São Paulo por 1-0. E o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3-0. Este jogo coloca em xeque o cargo do técnico Felipe Scolari. Hoje, a torcida muito desconfiada já fez uma grande manifestação no CT do Palmeiras em São Paulo, pedindo a saída não só do Luiz Felipe Scolari, mas também de Alexandre Matos, o diretor. A torcida contesta as contratações
que foram feitas nos últimos anos, muitas delas pífias e que acabaram não dando certo de jeito nenhum. Na classificação do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos agora lideram com 33 pontos ganhos, com 36 pontos ganhos, só que o Flamengo está na frente do Santos no critério de desempates. O Corinthians e São Paulo tem 31 e o Palmeiras tem 30 pontos ganhos, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Palmeiras no dia 10 vai complementar esse jogo a menos, vai complementar jogando contra a equipe do Fluminense. Era o que tínhamos de esporte nessa segunda-feira. Boa noite.